O termo gamificação não é sinônimo de aplicação de jogos em sala de aula. Gamificar é utilizar com eficiência elementos e princípios de jogos, eletrônicos ou não, em atividades. Não se limita à realização de jogos com os alunos. Quem de nós não recebeu uma estrelinha ou um carimbo da professora por ter cumprido a tarefa com capricho? Cumprir tarefas, alcançar objetivos propostos e ser recompensado ao atingi-los é um dos elementos dos games. Portanto, a gamificação não é tão recente quanto se imagina. O que temos hoje é um estudo mais profundo e a percepção de como a gamificação pode ser relevante na educação, no sentido que aproxima a escola ao universo dos jovens, sem descuidar da aprendizagem significativa. Conquistar recompensas ao atingir o objetivo e ter a seguir novos objetivos a alcançar tem um fator emocional motivador, que muitas vezes provas e notas não trazem. Encontramos um artigo que resume de forma clara o que descrevemos acima. Segue parte do artigo que pode ser acessado na íntegra a partir da referência indicada no vídeo. A gamificação pode promover a aprendizagem, porque muitos de seus elementos são baseados em técnicas que os designers instrucionais e professores vêm usando há muito tempo. Características como distribuir pontuações para atividades, apresentar feedback e encorajar a colaboração em projetos são as metas de muitos planos pedagógicos. A diferença é que a gamificação provê uma camada mais explícita de interesse e um método para costurar esses elementos de forma a alcançar a similaridade com os games, o que resulta em uma linguagem a qual os indivíduos inseridos na cultura digital estão mais acostumados e, como resultado, conseguem alcançar essas metas de forma aparentemente mais eficiente e agradável. Fica evidente pela escolha do texto acima que a gamificação é um caminho eficiente na busca por uma educação mais significativa, de qualidade. O aspecto do envolvimento do aluno com as tarefas é, com certeza, o que mais nos interessa, uma vez que em nosso colégio este é o ponto nevrálgico: como fazer os alunos gostarem de fazer tarefas e de aprender. Temos duas realidades muito distintas no país: escolas muito bem equipadas que investem na formação docente em tecnologia. Nosso colégio está entre elas e este curso trouxe muitas ideias que acredito poderemos aplicar. Hoje no Rio Branco temos atividades que envolvem princípios da gamificação, mas não há ainda um trabalho organizado, com experiências de mais longa duração que contemplem todos os princípios. Na rede pública em especial, há preocupações tão urgentes quanto a qualidade de ensino, que pensar em gamificação parece utópico. Há escolas públicas que desenvolvem projetos muito interessantes, mas são exceção, podem ser contadas nos dedos das mãos. Vemos de maneira diferente, portanto, a significância da gamificação para nós do Colégio Rio Branco e para o Brasil como um todo. O que aprendemos precisará ser disseminado e desenvolvido no dia a dia, por meio de experiências reais. Temos um corpo docente competente e disposto a crescer. Em especial, consideramos que a grande maioria dos professores não estão preparados para trabalhar com gamificação de forma a contribuir, facilitar, melhorar a aprendizagem. A confusão entre fazer joguinhos e trabalhar com gamificação é muito frequente. Jogar apenas para tornar a aula mais agradável com certeza não trará melhoria. Pensando no número de escolas e de professores existentes num país grande como o Brasil, as experiências relatadas na internet são poucas, a maioria sem detalhamento. Um professor que queira inspirar-se em trabalhos já existentes terá muita dificuldade. Encontramos algumas referências a pessoas e organizações. O YouTube traz curta-metragens feitos por Rodrigo Aires no componente de história. Também há um rápido vídeo tratando de um game criado pelos alunos envolvendo a história de Sorocaba, cidade onde Rodrigo leciona. Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais GPCV9 da Universidade do Estado da Bahia realiza ações que articulam ensino, pesquisa, extensão e o desenvolvimento de ambientes interativos, especialmente games. Outro exemplo de gamificação na educação brasileira é o Dic Games, o desafio do Enem, um simulado exclusivo para quem vai prestar o Enem, aberto a estudantes de escolas públicas e particulares. O estudante escolhe a hora e o local em que pretende fazer o simulado e encontra missões, desafios e rankings. Para finalizar, as experiências que mais nos interessaram, pretendemos nos aprofundar e, quem sabe, trabalhar com a plataforma sugerida. Os endereços que apresentamos aqui trazem muitos depoimentos de educadores e de alunos que ratificam a ideia de que a gamificação, se trabalhada com consistência, trará muitos benefícios. Na hoje, os alunos do 8º ano do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio e seus professores interagem em uma rede social virtual e colaboram na resolução de desafios baseados nos conteúdos da matriz curricular do Enem.
Os desafios são apresentados ao longo de uma aventura gamificada, na qual educadores e aprendizes se redescobrem enquanto coautores de uma nova forma de engajamento na relação com o conhecimento. Mais de 2 milhões de alunos participantes. A aula invertida como metodologia. Apresentaremos primeiro o que aprendemos sobre sala de aula invertida em nossas leituras e pesquisas. Depois descreveremos nossa prática no Colégio Rio Branco, com a metodologia do ensino estruturado, cujos princípios são semelhantes aos da sala de aula invertida. A inversão da sala de aula pretende deslocar a atenção do professor para o aprendiz e para a aprendizagem. O contato com o conteúdo pode ser feito individualmente por meio de vídeo-aula, por exemplo. Durante a aula, o professor trabalha interagindo com os alunos, como um mentor, orientador, esclarecendo dúvidas, promovendo a troca de ideias, propondo novas tarefas. O aluno tem como compromisso assistir aos vídeos de forma adequada, parando quando necessário para registrar dúvidas e resumir o que aprendeu, escrever perguntas pertinentes, enfim, preparar-se para a aula que acontecerá. Apontamos a seguir 5 razões para aplicar a metodologia da sala de aula invertida. Os alunos aceitam com muita facilidade a aprendizagem digital. Em geral, isso é mais difícil para o professor, pois os jovens crescem lidando com meios digitais. Os jovens hoje têm muitas atividades fora da escola. A videoaula permite que acessem o conteúdo no horário que for conveniente e por quantas vezes quiserem, pausando se necessário para fazer anotações, voltando o vídeo para melhorar o entendimento de algum conceito. Isso, por exemplo, ajuda muito os alunos com dificuldades, que não precisam se dividir entre fazer anotações e prestar atenção ao professor. Este recurso também é eficiente, pois quando apresentamos a aula ao vivo, somos muito rápidos para alguns e excessivamente lentos para os alunos com maior facilidade. Pausar, avançar, voltar permite que assistam à aula no seu próprio ritmo. O professor tem um tempo maior nas aulas para acompanhar os alunos de perto, descobrindo dificuldades e talentos que antes passavam desapercebidos. Os alunos terão tempo também para trabalharem juntos nas tarefas, trocando ideias e ajudando uns aos outros. Pelo fato de o professor usar a aula para apoiar os alunos nas tarefas, é possível perceber mais rapidamente as diferenças entre eles e utilizar isto para otimizar os trabalhos, distribuindo, por exemplo, tarefas diferentes para grupos com habilidades distintas. A sala de aula invertida torna o curso mais visível para a família, que pode acompanhar se o aluno se dedica ou não ao preparo prévio das videoaulas. Em muitos casos, pais acabam por assistir às aulas, aprendendo também. Até a falta do professor por algum motivo pode ser suprida com as videoaulas se os alunos estiverem adaptados com o método. Como funciona a aula invertida? Os alunos assistem à videoaula em casa seguindo as instruções do professor, pausando, voltando, fazendo anotações de questões e dos principais conceitos. No início da aula, o professor retoma os conteúdos da videoaula por meio de perguntas, esclarece dúvidas, complementa o que for necessário. Os alunos trabalham o restante da aula com o professor circulando entre eles, dando o apoio necessário. Reserva alguns minutos para dar as orientações sobre a próxima aula. A qualidade da videoaula é essencial, daí a dificuldade de usar aulas já disponíveis na internet. Apresentaremos algumas dicas importantes. Utilize vídeos curtos, no máximo 15 minutos, e que sejam pontuais. Não aborde vários assuntos numa mesma aula. Fale com entusiasmo e acrescente humor de qualidade. Mantenha o foco na aula, acrescente anotações, destaque informações importantes, use Zoom. Ensine seus alunos a assistirem os vídeos. Faça com eles alguns exemplos, mostrando que assistir a um vídeo para aprender é diferente de assistir a um vídeo qualquer. Embora a videoaula seja muito importante, o maior benefício da sala de aula invertida está no tempo que sobra para o trabalho dos alunos em classe com mediação do professor. Por isso, o planejamento das propostas para este tempo é fundamental. Propor atividades interessantes que propiciem não só exercitar o que foi aprendido, mas ir além, investigando, pesquisando, é fundamental. Depois de conversarmos sobre o que propõe a metodologia da sala de aula invertida, vamos falar um pouco sobre nosso trabalho no colégio. No Colégio Rio Branco, temos como linha pedagógica há mais de 10 anos uma metodologia que chamamos de ensino estruturado e que tem muita semelhança com a aula invertida. Com base numa aula planejada em seus detalhes, a metodologia tem 4 princípios indissociáveis. Objetivos claros e compartilhados por professor e aluno, preparo prévio dos alunos para a aula, início da aula contemplando a participação do aluno, avaliação e regulação do processo percorrido. Como vemos, o preparo prévio que utilizamos não necessariamente consiste em videoaula gravada pelo professor. Usamos recursos variados, com foco especial na leitura dos textos selecionados, leitura esta que deve ter objetivos claros. A aula se inicia com o resgate do preparo prévio, o professor questionando e articulando conceitos e informações. Costumamos sintetizar as ideias no quadro ou em outro tipo de registro.
Incentivamos os alunos a fazerem registros pessoais para posterior consulta. O restante do tempo é de trabalho dos alunos, em geral em duplas ou trios, com o professor circulando e atendendo aos alunos. No final, o professor fecha a aula resgatando o que foi visto, por que foi visto e o que será feito nas aulas seguintes. Na nossa experiência com o ensino estruturado, colecionamos muitas conquistas, mas também enfrentamos desafios vindos dos próprios alunos e também dos professores. Muitos destes desafios vêm da cultura brasileira, com séculos de escola tradicional. Muitas vezes o aluno não quer ser protagonista, é mais cômodo sentar-se e ouvir o professor falando, preparar-se para a aula dar trabalho. Alegam que quem deve ensinar é o professor, é o que ouvem em casa. Mesmo diante dessas dificuldades, prosseguimos com a metodologia como nosso pilar, como dissemos já há mais de 10 anos. Temos formação oferecida pelo colégio para aperfeiçoar nossas estratégias, incluindo mais tecnologia e outras ideias como a da gamificação, por exemplo. Mas não podemos dizer que não há mais resistência por parte dos professores, alunos e pais. Acreditamos estar no caminho certo e nossa busca por melhorar é intensa. Obrigada pela atenção de todos.